Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Aprendendo a Aprender sobre a história do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o período regencial do Brasil. Lembrando que esse trabalho é feito em colaboração com as alunas Esther, Isabel, Juliana e Maria Clara. E eu sou o João Pedro, apresentador de vocês. Bora lá? Bom, vamos falar sobre as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza, a desigualdade, entre outros. As revoltas uniram pessoas pobres, escravizadas, de classe média e das elites agrárias. Houveram muitas revoltas e conflitos durante essa época, mas a gente vai destacar 5, que são a Cabanagem, a Balaiada, Sabinada, a Revolta do Males e a Revolta dos Farrapos. Vamos começar falando sobre a Cabanagem. Ela aconteceu de 1835 a 1840, na província de Grão-Pará. Basicamente, eles se revoltaram contra o domínio político e o econômico dos grandes fazendeiros e as péssimas condições de vida. Eles conseguiram conquistar a capital de Belém, mas foram derrotados pelo governo. Nessa revolta, houveram aproximadamente 30 mil mortos. Já a Balaiada aconteceu de 1838 a 1841, no Maranhão. As causas da revolta são relacionadas às condições de miséria e opressão a que estava submetida a população sobre a pobre da região. Houveram aproximadamente 12 mil mortos nessa revolta. Já a Sabinada aconteceu de 1837 a 1838 em Salvador. Foi um movimento originado das classes médias, alta e militar. Ela foi feita por conta da insatisfação com o governo e com medidas que estavam sendo tomadas. Os líderes da revolta foram presos e condenados à prisão perpétua. Na revolta do Males, aconteceu em 1835 em Salvador. A revolta foi liderada por escravos muçulmanos africanos, que lutavam contra a imposição da religião católica e da escravidão. O conflito envolveu cerca de 600 homens. O movimento foi duramente combatido e durou cerca de 24 horas. E por último, nós vamos falar sobre a Revolta Farroupilha. Ela aconteceu de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul. Participaram estancieiros, libertários, militares, pessoas escravizadas, abolicionistas e outros indivíduos das camadas sociais mais pobres. Ocorreu principalmente pela insatisfação com a centralização do governo e cobrança de impostos. Depois de inúmeros confrontos, houve um acordo de paz. Os termos de rendição passaram a ser chamados de Poncho Verde. Agora, nós vamos falar sobre o fim do período regencial. Para acabar com a instabilidade política criada no período regencial, foi proposta para a Câmara a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. A ideia não foi aprovada, mas alguns políticos aplicaram o que foi conhecido como o golpe da maioridade, e com 14 anos Dom Pedro II assumiu o posto de imperador do Brasil em 23 de setembro de 1840. Iniciou-se assim o período conhecido como Segundo Reinado. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Essas aqui são as fontes onde nós achamos toda a nossa pesquisa. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Tchau!